E aí, galera, bem-vindos à nossa sexta aula do nosso curso de Tailwind CSS. Hoje a gente vai ver um pouco sobre tamanhos e como definir o tamanho dos elementos dentro dos containers ou fora deles também. Mas bora lá começar. Para começar, eu fiz aqui uma div, já estou com o nosso arquivo aberto. E eu vou colocar que essa div, ela é um flex em coluna. E ela tem. Eu vou colocar um fundo rosa para ficar bem fácil de ver até onde a div vai e entender melhor. É, E eu também vou colocar um gap de 2 aqui para os elementos dentro dela. Então, primeiramente, eu vou criar 4 elementos que vão ter um fundo azul 500. E a nossa primeira propriedade aqui vai ser o h. H é de height, que é a altura. Então eu vou colocar um h6. Inclusive ele já apareceu aqui, mas eu quero mostrar a largura também. Então eu vou colocar uma largura, que é o W, como 6. Ok, certinho, temos o nosso primeiro objeto ali. Eu vou copiar ele. E temos agora 4 bloquinhos. E se eu vier aqui e alterar esse 6 para outro número, ele vai mudar o tamanho. Então, esse aqui tem 24 pixels, esse tem 48, cada um tem o dobro do tamanho anterior, foi o que eu coloquei, 6, 12, 24, 48. É, Dessa forma a gente consegue definir o tamanho absoluto dos elementos. Agora, se eu vier aqui, eu vou mostrar mais alguns exemplos aqui. Primeiramente, eu vou colocar isso aqui dentro de outra div. Essa div, ela vai ser um flex como coluna também. E eu vou colocar uma margem de 8 e um gap de 8. E agora eu vou colocar algumas outras divs aqui dentro. Primeiramente, eu vou fazer com tamanho relativo. Então, é outra maneira de colocar os elementos. Ao invés de especificar o tamanho deles, eu posso especificar o quanto por cento daquela div ele vai estar ocupando. Então, aqui no primeiro eu vou colocar um quarto. Aqui no segundo eu vou colocar um terço. Aqui no terceiro eu vou colocar meio. E aqui no último eu vou colocar 2 terços. E beleza. Vocês podem ver que, se você for ver, isso aqui ocupa um quarto dessa div, essa aqui está exatamente na metade, essa aqui é 2 terços. E se eu aumentar o tamanho da tela, vocês podem ver que eles crescem juntos. Enquanto esse aqui continua do mesmo tamanho, eu posso até mostrar aqui. Esse primeiro, ele continua do mesmo tamanho, mas o segundo, ele muda de acordo com o tamanho da div. O tamanho relativo, ele também funciona na horizontal. Então, se eu adicionar mais uma div aqui, nela eu vou colocar, deixa eu até copiar, eu vou colocar 3 desses elementos aqui, e um vai ocupar um quarto do tamanho, o outro vai ocupar metade e o outro vai ocupar um quarto também. E ela vai ser uma div horizontal. Aqui, vocês podem ver que esse primeiro, se você for ver, ele ocupa um quarto, o outro metade e o outro um quarto. E se eu quiser mudar também, é, agora o do meio ocupa um quarto, o último ocupa metade. Ou esse aqui agora ocupa um terço e sobrou um espacinho ali no final. Ou também, se você, por acaso, fizer mais, ele vai fazer as continhas lá e é, se organizar de acordo com o quanto você colocou. No caso, o de um terço é menor do que os outros dois que vão ter o mesmo tamanho. É, no caso, esses aqui são os tamanhos relativos na horizontal. Também tem várias maneiras, na verdade, de fazer com que os elementos tenham uma largura completa. Então, eu vou copiar essa div aqui, tirar um dos elementos. Então, primeiramente, se eu tirar essa propriedade aqui da largura, ele vai ocupar todo o tamanho da div por padrão. Se eu colocar w full, ele também vai ocupar todo o tamanho. Caso você precise especificar, se ele não estiver funcionando, você precisar especificar que ele deve ocupar tudo, coloca um w full que ele vai ocupar lá. E se você usar um w alto, ele vai ocupar o valor padrão, é,
que é a mesma coisa que não tiver nada. Isso serve, por exemplo, se você tiver se você estiver fazendo design responsivo e a partir de certo breakpoint ele precisa utilizar largura normal, aí você pode usar o W alto. Mas nesse caso aqui, os três acabam significando a mesma coisa. A gente também tem a largura mínima. É, Primeiramente, eu vou fazer em uma coluna aqui. Então, eu vou fazer uma div que ela, ao invés de ela ocupar tudo, eu vou especificar que o tamanho dela é 24. Agora, esse primeiro elemento, ele vai ter uma largura mínima de 12. Então, se eu colocar W12, ah, eu apaguei a altura dele. Mas se eu colocar W12 aqui, ele ocupa só essa parte. Mas se eu colocar aqui a largura mínima, se eu adicionar esse min no início, ele vai ocupar tudo, porque ele precisa estar com pelo menos 12. Certo, se eu colocar aqui que a largura mínima é 28, é, vocês podem ver que ele ultrapassou o limite da div aqui. Porque a div pode ter um tamanho de 24, mas ela deve ter pelo menos 28. Então ela pode ultrapassar a div que está contendo ela também. É, Fora isso, a gente também tem como controlar a largura mínima na horizontal, por exemplo. Então eu vou pegar esse aqui. É, uma linha. Ao invés de ser uma coluna, eu vou colocar como uma linha. E eu vou tirar esse limite aqui de tamanho. É, Aí o primeiro, ele vai ter a largura completa. Eu acho que a minha câmera vai estar tampando aqui, peraí. Ok. Esse aqui vai ter a largura completa da... Na verdade, não a largura mínima completa. Largura completa. E a outra ela tem a largura mínima de 28. Então essa aqui ocupa 28, mas essa aqui ela vai ocupar o máximo que ela conseguir. Ou por exemplo, se eu quiser aqui que seja a largura mínima de 1/3, agora ela está ocupando 1/3 e a outra vai estar ocupando o máximo que ela consegue. A gente também tem a propriedade de largura máxima. Então, eu posso criar aqui uma div. Eu vou colocar que o max w dele vai ser 1/3. Então, no caso, pera, eu preciso colocar. Na verdade, eu vou colocar que o máximo é metade. Eu vou colocar que a largura dele vai ser completa. Então, ele vai expandir o máximo que ele conseguir, mas o máximo é metade. Se eu tirar esse máximo, ele vai estar ocupando tudo. Mas aqui, ele ocupa o máximo que ele conseguir. Então, certinho. E para finalizar, eu só vou mostrar um pouco sobre o size, que a gente acabou já vendo um pouco, mas é, vai ser o size e a altura. Então, eu vou pegar mais uma div aqui e nela eu vou colocar 4 dos bloquinhos. E o primeiro ele vai ter W6 e H6. E os outros vão ser maiores. Então, o segundo vai ter W12 e H12. É, terceiro 24, o quarto 32. E a mesma coisa para o W. 24. Eu acabei editando aqui, mas só consertar. O último eu deixei aqui W12 e H32. Então, nós temos aqui W6H6. Quanto maior a altura e a largura, maior vai ser o objeto. Esse último ele tem a altura maior do que a largura. E eu também posso utilizar a propriedade size, que ele controla a altura e a largura ao mesmo tempo. Então, ao invés de colocar um W12 e um H12, eu posso colocar simplesmente um size 12, que deu no mesmo, porque é justamente a questão. Mas se eu quiser, por exemplo, um size 24, ok, aumentou a largura e a altura ao mesmo tempo. Beleza? Esse foi o fim da nossa sexta aula sobre
Tailwind CSS. Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre alguns efeitos que a gente pode colocar nos nossos elementos. Até lá!